Para nós que somos sobrevivencialistas, existe a expressão dos grãos mágicos. Você sabe quais são? Você sabe quais devem ser estocados? Muito bem, hoje vamos falar aí dos nossos grãos mágicos. Na realidade, são 3 grãos que nós encontramos no mercado com relativa facilidade e que tem um valor nutricional muito grande, porque além da parte de carboidratos, de energia, eles têm uma quantidade de proteína destacada e tem uma durabilidade muito grande. Nós estamos falando aí de grãos que tem a duração aí de 5, 10 anos, aí dependendo da maneira como for estocado. Então, nós estamos falando da ervilha, da lentilha e do grão de bico. Vamos falar de cada um deles. A ervilha, quais são suas características? Um alto grau de proteína, uma rapidez muito grande de confecção. Então, você consegue pegar a ervilha, por exemplo, misturar com um pouco de arroz e botar na panela de uma vez só, e você vai ter uma alimentação bem mais completa, tá? Além de só o carboidrato do arroz, por exemplo, você colocando aí uma quantidade boa de ervilha, você vai ter uma proteína muito grande, vai ser poder repor a sua musculatura. Como eu disse, muito rápido para fazer, um paladar agradável, não precisa muito mais do que sal para poder melhorar seu paladar, a sua ingestão, né? E é um grão que pode ser combinado de diversas maneiras. Eu falei aqui de combinar com arroz, você pode combinar com macarrão, você pode combinar com fubá, com um monte de coisa, tá? Com vários tipos de carboidrato ou com outras coisas. Você só cozinhar a ervilha, simplesmente, com sal e misturar numa salada, misturar com um atum, por exemplo, em lata, alguma coisa assim, você vai ter um alimento muito forte. Então a ervilha tem essa característica e por isso ela é um desses 3 grãos mágicos que eu falei. O segundo é a lentilha. A lentilha é muito semelhante à ervilha. Então também em termos de nutrição, ela tem um nível de proteína muito alto, ela tem muita rapidez para ser confeccionada, é mais rápido ainda do que a ervilha, também pode ser feita junto com alguma outra coisa que esteja cozinhando, um paladar agradável, pode ser combinado com tudo. Então, essas características fazem da lentilha, que é muito semelhante à ervilha, né, um desses grãos mágicos. O seu estoque é muito fácil e o preço também é bem acessível, tanto da ervilha como da lentilha. O nosso último grão mágico, o grão de bico. O grão de bico, em termos de nutrição, ele é um dos mais fortes, né, em termos de proteína. O grão de bico, ele combinado com qualquer outra coisa, ele fornece praticamente uma refeição completa. Ele vai fornecer energia, vai fornecer a proteína, como eu disse, né? Não é tão rápido para ser feito, mas você pode colocar de molho e aí você gera rapidez, e rapidez significa, quando eu falo aqui de rapidez na preparação dos grãos, eu estou falando de economia de combustível. Então, se eu vou fazer a lenha, eu vou gastar menos lenha. Se eu vou fazer num fogareiro a gás ou num fogareiro a álcool, eu vou gastar menos combustível para fazer. Então, colocando de molho, o grão de bico ele se aproxima bastante da lentilha e da ervilha. Também num paladar agradável, basicamente é só sal que precisa, com milhões de possibilidades de combinação. E você pode encontrar a ervilha e o grão de bico, com certeza. A lentilha eu não tenho certeza, ainda carece de um pouco mais de pesquisa. Você pode encontrar esses grãos em pó, certo? Necessitando acrescentar apenas água. E aí você vai conseguir armazenar uma quantidade maior desse alimento e ter um rendimento mais concentrado, vamos dizer assim. Então, esses 3 grãos, né, os 3 grãos mágicos, não podem faltar na sua preparação. Então, a ervilha, a lentilha e o grão de bico. Obviamente, eles permitem também uma variação
de cardápio e permitem que, se você não goste de algum deles, você tenha outra opção. Então, eles são intercambiáveis também e podem compor um cardápio aí bem interessante. Eu lembro que, particularmente, a ervilha, tá, e a lentilha foram grãos que, em alguns momentos da história, mantiveram as pessoas vivas. Então, na Idade Média, durante os invernos, a ervilha era muito utilizada para enriquecer as sopas, né? Mesma coisa a lentilha. Na época da Segunda Guerra Mundial, os presos dos nazistas, né, aqueles que estavam em campo de concentração, sobreviviam com um pouco de ervilha, tá? Com pouca coisa de ervilha na ração. Então, não abram mão desses 3 grãos para compor os seus estoques. Lembre-se, os 3 grãos mágicos: ervilha, lentilha e grão de bico. Prepare-se e sobreviva.